12:7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com... E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado essa salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu, e não amaram a sua vida até pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco, Senhor Deus, honras e glórias é dada ao Senhor. Eis-me aqui diante de ti, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha nos usar, venha falar com teu povo, com a tua igreja, e através dessa palavra o Senhor venha entregar para o teu povo grande bênção e grande vitória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assente e glorifica a Deus com as palmas. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Que só pela palavra Ele vai abençoar a sua vida. Só pela palavra Deus vai entregar a bênção nas tuas mãos. A Bíblia começa dizendo assim: e ouve. Diga para o seu irmão: e ouve. Toca nele e diga: então aconteceu. O que está falando aqui não é uma história, é algo verídico do que realmente aconteceu. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então houve uma batalha. Como imaginamos essa batalha? Como você imagina essa batalha? Como aconteceu essa batalha? Eu, por muitos anos da minha vida, eu meditei muito nesse texto bíblico, pastor Pedro. E por muitos anos eu estudei essa passagem bíblica e aprendi algo que é sobrenatural nessa passagem bíblica, que essa batalha realmente ela houve. Como houve essa batalha? Como ela aconteceu? E por que ela aconteceu? Essa batalha foi uma das batalhas mais terríveis que houve e haverá em todos os tempos. A Bíblia disse que o diabo, Satanás, juntamente com seus anjos, rebeliaram-se contra Deus. Como ele conseguiu atrair para ele a terça parte dos anjos do Senhor? Como ele conseguiu iludir a terça parte dos anjos de Deus para rebeliar-se contra Deus? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, a Bíblia diz que o próprio Lucifer dizendo: eu subirei aos céus. Então, para subir, ele tinha que estar embaixo. Se ele ia subir ao céu, sabemos que o céu tem vários céus, mas ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus me assentarei das bandas do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser igual a Deus. Mas a minha Bíblia diz que toda honra e toda glória pertence somente a Deus e nenhum outro ser. E eu fiquei imaginando como ele subiu e por que ele subiu. Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, nós vamos encontrar uma passagem bíblica que é uma das mais lindas, que todo virar do dia, o virar de dia se dar às 18 horas ao pôr do sol, Deus descia na terra para ouvir o seu coral cantar.
E quando Deus descia, o seu coral cantava. E o coral de Deus era exatamente a terça parte dos anjos de Deus. E o coral ficava na terra. A Bíblia diz que ele andava no meio das pedras fogueadas. Pedras fogueadas são ouro. A Bíblia diz que ele abria as suas asas. As suas asas tinham cores de todas as pedras preciosas. Imagina quando ele abria as suas asas com cores de todas as pedras preciosas. E quando ele abria as suas asas para reger o coral cantava de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que quando ele andava, saía som de instrumentos musicais do seu corpo. Então ele mexia suas asas com todas as cores e ele andava. Então aquele resplendor maravilhoso de cores saía como um arco-íris, e os sons de instrumentos musicais saíam do seu corpo. Então os anjos louvavam ao Senhor. Deus descia no virar do dia, assentava e ouvia o seu coral cantar. Por ele ter toda a grandeza, a Bíblia chega a enfatizar que é o único ser que foi criado por Deus que podia tocar no trono de Deus. Era o único ser que quando ele chegava diante de Deus, Deus sorria, e Deus deu um poder para ele. Deus deu para ele uma autoridade muito grande. Então ele deixou entrar no seu coração a soberba, a grandeza e a vanglória. Então ele ali com os anjos do Senhor, que era o grande coral, ele começou a iludir os anjos, porque Satanás, ele não queria tomar o céu. Satanás queria ser como Deus. Ele queria sentar da banda do norte e governar toda a terra. Ele queria comandar. Eu costumo dizer que ele foi o primeiro guardião da terra. Ele comandava a terra, ele regia a terra, ele andava na terra, ele tomava conta. Ele foi o primeiro morador do jardim do Éden. Então Deus descia e via aquilo maravilhoso. Então ele iludiu a terça parte dos anjos para poder se rebeliar contra Deus. Em Isaías então ele diz: eu subirei o céu, acima das estrelas de Deus me assentarei das bandas do norte e serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele foi se rebeliar contra Deus, quando ele entrou no quarto céu, que eu imagino que o quarto é o quarto da excelência, o quarto é da onde que Deus comanda tudo. Chega a dizer Enoque em uma das suas cartas no livro de Enoque, que quando Deus senta no seu trono, há uma marquete da terra geral, e dali ele controla todo o clima, controla tudo. Eu acredito que Lúcifer, ele chega então no quarto céu para se rebeliar-se contra Deus, mas Deus não levanta do seu lugar, Deus não luta contra ele, Deus não briga contra ele. Deus chama então o seu grande guerreiro, que é Miguel, e Deus então diz para Miguel: Miguel, aí está uma rebelião, é você que vai enfrentar essa rebelião, é você que vai lutar, é você que vai guerrear. Então Miguel, juntamente com os seus anjos, partiram para cima dele para expulsar. Mas quando Miguel parte para cima dele, ele era maior do que Miguel, ele tinha uma autoridade maior do que Miguel, ele tinha uma força maior do que Miguel. Miguel não resiste, Miguel não aguenta. Então aquela batalha começa com Miguel perdendo a batalha. Miguel estava sendo derrotado com seus anjos. Então Deus então chama Miguel e diz: Miguel, vem até aqui, eu vou te dar duas armas. Com essa arma você vencerá ele, e a minha igreja mais tarde vencerá. E a minha Bíblia diz que as duas armas que Deus deu para Miguel, primeiro foi o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho. Deus então colocou na mão de Miguel o sangue do cordeiro, na mão esquerda o sangue do cordeiro, na mão direita a palavra do testemunho, que é a palavra do Senhor. E Deus disse: Miguel, com essas duas armas você vai expulsar. É só levantar a mão, Miguel, e mostrar para ele a palavra. Ele vai ter que recuar, ele será expulso. Você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você já tinha levantado a sua mão esquerda com a marca do cordeiro, já tinha levantado a sua mão direita com a palavra do testemunho. Essas duas armas nós venceremos a batalha, nós venceremos a guerra. E Miguel, com a mão com o sangue do cordeiro e com a palavra do testemunho, ele avançou. E a Bíblia diz que o seu lugar não se foi achado mais no céu, e ele foi expulso do céu para baixo. Não está entendendo? Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, fica de pé, vira para o lado da sua casa e avança na direção dele com o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho. Ele vai cair da sua casa, ele vai cair por terra, ele vai sair, e o nome do Senhor será glorificado.
Pastor, o diabo entrou na minha casa. Pastor, Satanás entrou no meu casamento. Pastor, o diabo pegou meu filho. Pastor, o diabo pegou minha filha. Eu não sei se é o tranca-rua, se é tranca-rua das almas, se é sete cadeados, sete não, sete catatumba, Olodum do cemitério, Caboclo da Mata, Exu Caveira, Zé Pilintra, Zé Malandro, Iemanjá, Preto Velho, Blanzebu do inferno, sete cascadinha, Pombagira sedutora, Pombagira rainha, Pombagira sete saia. Eu não sei se é o boiadeiro, se é o Leviatã que entrou na sua casa, mas nessa noite eu tenho certeza de uma coisa, que a marca do sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho vai expulsar esse demônio da sua casa, vai expulsar da sua família. Só quem acredita, dá um salto dessa cadeira e solta a glória, porque hoje tem vitória. Aceite. Aleluia. Aí a Bíblia diz algo. Ele perdeu a batalha, porque Miguel expulsou ele com o sangue do Cordeiro. Repita: com o sangue do Cordeiro e com a palavra do testemunho. E o seu lugar não se achou mais no céu. Aí o que diz a palavra? Ai de vós, moradores da terra e do mar. O diabo tem descido a vós com grande ira, porque resta pouco tempo. A guerra foi transferida do céu para a terra. Meu Deus. Posso pregar, pastora Rose? Me autoriza a pregar? Estou com fome hoje. A Bíblia diz: ai de vós, moradores da terra. O diabo desceu a vós com grande ira, porque ele sabe que resta pouco tempo. Em 1994 saiu uma matéria. O cientista chegou a uma conclusão: que os dinossauros desapareceram da terra, porque 40 dias e 40 noites caíram meteoros sobre a face da terra e tirou a terra da sua órbita natural, e a terra ficou sem forma e vazia. Certo? Quando Lucifer cai sobre a face da terra, pastor, você tem certeza? Está escrito aqui, lá no livro de Lucas capítulo 10, versículo de número 18, Jesus diz: eu vi Satanás como um raio descer do céu. Então quando ele cai, ele tira a terra da sua órbita natural. No livro de Gênesis a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Se era, ela já existia. Você está entendendo? Então a queda de Lucifer tirou ela do centro geral, e tudo que estava ficou misturado. Acabou tudo, destruiu. O jardim do Éden foi destruído, tudo foi acabado. Escute só, para ele não estabelecer o reino dele na terra, pastor Marco, Deus então levanta o segundo guardião da terra. Pergunte: quem foi, pastor? Mais forte. O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Por que Deus enviou o Espírito Santo para mover sobre a face das águas? Estava sem luz, estava escura, estava sem forma, estava vazia, estava um caos. Porque Deus não queria que o boi Zebu levantasse o trono dele, edificasse o trono. Então o Espírito Santo foi o controle para que o diabo não viesse estabelecer nenhum reino. Quando passa no decorrer do tempo, Deus disse: eu não posso perder a batalha, então eu vou descer na terra. Eu quero ver como está tudo que eu havia construído. E Deus então desce. Ele tem um encontro real com o Espírito Santo, e ele vê que estava tudo destruído. Quando Deus chega nas trevas, toca no seu irmão, diga: quando Deus chega nas trevas, Ele quer logo providenciar luz. Você não entendeu? Perdeu a oportunidade de glorificar. Se Deus chega na sua casa, tem trevas, Ele vai providenciar luz. Se Deus chega na sua vida, está em trevas, Ele vai providenciar luz. Aonde Deus chega, Ele vai providenciar luz. Então quando Deus chega, que estava tudo destruído, que Ele olha para um lado, olha para o outro, está tudo acabado, Ele diz: que haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Eu disse que estava na terra quem? O Espírito Santo e Deus. Quem fez a luz?
Quem fez a luz? Quem fez a luz? Parece que vocês não têm certeza. Eu vou perguntar de novo. Quem fez a luz? Deus. Então tá. O que Jesus disse que ele era, pastor Pedro? Jesus disse que ele era a luz do mundo. Mas aonde estava Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era a expressão da palavra que saía da boca de Deus. Quando Deus diz haja luz, a expressão que é Jesus fez a luz, e Deus viu que a luz era boa. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Eu não vou falar sobre tudo que Deus construiu para não perder tempo. Então Deus começa então a reformular a terra. Porção seca, separação entre águas e porção seca, e Deus vai fazendo tudo novamente. Sabe o que Deus vai lembrar? Pergunta de quê, pastor? Pergunta de quê, pastor? Do jardim do Éden. Aí Deus vai lá e faz novamente o jardim do Éden. Quando Deus faz o jardim do Éden, lá estava Deus, estava o Verbo da vida, e também estava o Espírito Santo. Deus olha e começa a pensar: quem eu vou colocar aqui? E quando Deus então ele começa a pensar quem ele vai colocar, ele diz, ele olha, meu Deus do céu, isso é muito forte, eu estou quase estourando aqui. Ele olha e quem ele vê? Ele vê lá na ponta esquina, lá na esquina, olhando de rabo de olho atrás de uma árvore, o boi zebu. E o boi zebu começa a imaginar, diz: esse jardim é meu, eu não quero deixar ninguém morar nesse jardim, eu não quero deixar ninguém habitar nesse jardim. Quem ele vai colocar? Será que ele vai colocar o Verbo? Será que ele vai colocar o Espírito Santo? E quem ele vai colocar? Ah, meu filho, eu vejo, parece que eu estou vendo Deus abaixando, e Deus vai abaixando, ele vai abaixando até chegar na terra. E quando Deus chega na terra, ele começa a pegar na sua mão a terra, e ele começa então a amassar, ele começa a fazer então um boneco. E o diabo olhando do outro lado disse: eu não acredito que ele vai colocar esse boneco nesse jardim. E Deus então faz um boneco perfeito. E quando Deus coloca um boneco de pé, feito de barro, a Bíblia diz que, meu Deus, então olha para aquele boneco, vai na narina naquele boneco e sopra sobre ele o espírito de vida, e ele passa a tornar-se alma vivente. Quando Deus sopra, aí Deus diz: aqui está a minha imagem e a minha semelhança. Deus, escuta, Deus diz: a minha imagem e a minha semelhança. Porque imagem e semelhança de Deus, capacidade para amar, capacidade para tomar decisão, capacidade para criar, capacidade para produzir. Então seria algo diferente. O homem iria produzir, o homem iria criar, o homem iria expandir. E quando o boi zebu veio do lado de lá, ele disse: não pode ser, ele é imagem e semelhança do Todo-Poderoso, é ele que vai tomar conta desse jardim, eu preciso destruir. E estava feito. E quando Deus então ele parte, Lúcifer então ele tem uma missão. Qual é a missão? Derrubar o homem que foi feito à imagem e semelhança, que recebeu um coração de adorador. Só quem tem um coração de adorador, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. O diabo diz: eu tenho que derrubar, ele não pode continuar adorando, ele não pode continuar dessa forma, eu tenho que derrubar. Aí o diabo então começa a avançar no jardim, e ele ataca então a imagem e semelhança de Deus. Lá estava o homem tranquilo, lá estava o quê? O homem tranquilo. E o que o homem estava fazendo? Ele estava cuidando dos animais. Tinha o boi e tinha a vaca, tinha o bode e tinha a cabra, todo tinha o par. Naquele momento, o primeiro ataque do diabo no homem foi esse. Ele taca no coração do homem, que era o coração de adorador, e ele começa a colocar no coração do homem: tá vendo aí? O seu Deus não é bom para você não, porque todo tem macho e fêmea, só você que não tem, só que você é só. A Bíblia diz então que o homem sente o ataque do diabo. Foi a primeira queda do homem. O homem sente que estava só. Por isso que depressão mata. Adão foi o primeiro homem a ter depressão. Adão se sentiu só, Adão se sentiu deprimido. E no virar do dia então Deus desceu na terra. E quando Deus chama para Adão, Deus então vê
ver que Adão estava triste, que Adão estava deprimido. Deus disse: chega aqui, meu filho, eu sei que você recebeu um ataque do meu inimigo. A Bíblia diz que Deus anestesiou Adão, foi lá na costela de Adão, tirou um osso e fez uma companheira para Adão. E quando Adão desperta daquele sono, lá estava a mulher. Aí Deus está vendo isso aí é varoa, isso aí é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ela vai estar contigo, ela vai andar do seu lado, ela vai compartilhar contigo as suas emoções, os seus desejos, os seus prazeres e o seu amor. Então quando o diabo vê aquilo, ele começa a imaginar: eu pensei que ia destruir, agora Deus colocou do lado dele uma mulher. E Deus olhou para a mulher e disse para Adão: Adão, aqui está sua varoa, crescei e multiplicai. O diabo olha e disse: não pode ser, além de Deus fazer esse homem adorador, dá para ela e uma mulher, ainda fala para multiplicar. Não, eu tenho que destruir, eu não posso, eu quero destruir, eu quero acabar, eu não posso compartilhar com isso, eu não posso aceitar. Então o diabo, ele passa a seguir a mulher, porque a mulher foi tirada do homem, então ela parte a ser a parte mais fraca, querido. Por que Deus tira a mulher do lado do homem? Deus tira a mulher do lado para a mulher andar lado a lado, querido. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para a mulher não pisar no homem. Deus não tira a mulher da sola do pé do homem para o homem não pisar na mulher. Tem que compartilhar um com o outro, tem que andar do lado a lado, tem que caminhar junto para vencer. Se você não caminhar junto com o seu esposo, você não vence. Se você não caminhar junto com a sua esposa, você não vence. É de mão dada. Só vai vencer o inimigo que ataca a nossa vida se tivermos de mão dada, querido, e não dá brecha para o lugar, para o diabo. Você tem que andar de mão dada. Escuta, na mão esquerda agora, imagina por gentileza, me dá alguém que vem aqui. Aqui está um homem e uma mulher de mão dada. Escuta, do lado de lá da mão do homem está a palavra do testemunho, do lado de cá da mão da mulher está o sangue do cordeiro. Então vocês vencerão de mão dada com a palavra do testemunho e com o sangue do cordeiro. O diabo não vai destruir a sua vida, nem a sua casa, nem o seu casamento, nem a sua família. A maldição não vai entrar, nada vai te destruir, porque você está em Deus. Levanta a mão, diga glória. Diga assim para o seu vizinho: estamos em uma batalha. Diga: estamos em uma batalha. E o que o inimigo quer é destruir o seu casamento, destruir a sua casa, destruir a sua família. Ele quer acabar com a sua vida. Na sua mão tem a marca do sangue do cordeiro. Na sua mão tem a palavra do testemunho. O diabo passa a atacar a mulher. Diga para o seu vizinho: vem aí o ataque contra a mulher. Mulher é o quê? Detalhista. Eu fico bobo com a minha esposa. Hoje anunciei da igreja, o irmão esteve lá quase no final do culto falando comigo da igreja, me passando a igreja lá na Amador dos Reis não, esqueci o nome da rua agora. E eu subi para o altar e anunciei. Eu fico imaginando como pode a mulher ser tão diferente do homem. A mulher consegue ouvir a mensagem de longe e gravar, consegue mexer no fogão, mexer no tanque e passar pano. Eu fico imaginando a loucura. Outro dia eu cheguei em casa, quando eu entrei na porta, ela disse: cuidado. Eu disse: cuidado com o quê? Ela disse: cuidado com o robô. Eu disse: robô? Cuidado com o robô. Aí tô andando, eu nem sabia. De repente vi uma joaninha rodando lá, varrendo, e ela atrás passando pano. Cuidado pra você não pisar no robô. Eu disse: olhando o robô, passando pano, fazendo almoço e lavando roupa. Eu não consigo nem olhar o robô. Eu não consigo nem olhar o robô. Outro dia ela disse pra mim: olha o robô dentro do quarto. Ela entrou de repente e disse: você tá olhando o robô? Tá embaralhado debaixo da cama lá. Eu disse: nem tá
desculpa, irmãos, mas a mulher é muito mais inteligente do que o homem. Você só não domina o mundo porque vocês não querem. Se vocês soubessem, você controla o mundo. Controla ou não controla? Eu posso chegar em casa bravo, irmãos, bravo, cheio de problemas às vezes na igreja, sento no sofá, com a cara fechada, quero conversar com ninguém. Aí vem a mulher de lá: dá para você comprar isso para mim? A cara. Mas quando ela chega perto e dá um abraço no gordinho, um cheiro no cangote, um beijo no pescoço, eu já pergunto: o que é que você quer mesmo? O que é que você está precisando mesmo? Já era, já está dominado. Eu não culpo Adão. Sabe por quê? Nós somos o rascunho e a mulher é a coisa perfeita. A inteligência estava toda na mulher. O diabo largou Adão e vai perseguir a mulher, porque ela sabia que a mulher é sensível, que a mulher é diferente. O que o diabo faz? Entra numa serpente. A serpente tinha pés, a serpente tinha asa. E se você olhar para uma cobra, ele via aquela coral caminhando, cheia de cores, parecendo uma flamenguista, toda rebolando. Ela já é bonita. Agora imagina a serpente com asa, a serpente com os pés, e lá vai a mulher. Quem vai atrás? A serpente. E nem quem que o diabo entra? Na serpente. E quando a mulher chega, vai passeando, ela chega num lugar que ela não poderia ir. Aí o diabo disse: você pode tocar. Não podia nem tocar e nem comer. E o diabo então, ele começa na serpente com aquela voz mansa. Ela faz com que Eva tocou. Primeiro pecado, ela tocou. O segundo, ela pegou. O terceiro, ela comeu. Quando Eva, ela toca, ela começou a sentir algo diferente. Quando ela pega o fruto, ela sentiu uma força diferente no seu corpo. Quando ela come, as escamas caem dos seus olhos e ela começa a ver o mundo de uma maneira diferente. E Eva então, ela sai com o fruto na mão e ela leva para Adão. Adão não foi na árvore. E quando ela chega para Adão, Adão olha para Eva, viu que ela estava diferente, diz: tocou tu na árvore? Toquei. Pegou do fruto? Peguei. Comeu do fruto? Peguei. O que Adão pensa? Estou lascado, vou ficar sem mulher de novo, vou perder a mulher, porque ele sabia que Deus ia agir. E a mulher então, o que Adão faz? Adão pega o fruto da sua mão e come para não ficar sem mulher. As escamas caem dos seus olhos. O diabo disse: venci. Eu venci a guerra, eu venci a batalha, eu fui expulso do céu para baixo, mas eu venci. Volta lá, a Bíblia diz que ele foi expulso, por quê? Pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Quando o diabo pensa assim: eu venci, a primeira pessoa, o primeiro sacrifício que teve foi Deus que sacrificou. Quando Adão chama para Deus, chama, vou resumir, chama para Adão e Eva, e eles se esconderam porque estava nu. Deus chama, Deus mata um cordeiro, derrama o sangue do cordeiro, faz para eles uma peça de roupa ali, naquele momento, e pelo sangue do cordeiro que foi derramado, já estava lá na Bíblia, Deus estava já perdoando o pecado pelo sangue do cordeiro. Deus então deu ali a pele para eles fazer veste, para que o diabo não vencesse a batalha de cara, mas como penalidade, porque o pecado, a iniquidade, Isaías 59:2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus e Ele não nos ouve mais. Então, como penalidade da iniquidade do pecado, Deus coloca Adão e Eva para fora do paraíso. Mas antes de Deus colocar, Deus deu a sentença. E qual foi a sentença? Que o homem teria que comer do seu próprio suor, certo? Ele teria que trabalhar. E a mulher? Qual foi a sentença da mulher? Qual foi a sentença da mulher? Qual foi a sentença da mulher? Ela teria dores intensas de parto. Por que
que Deus disse que ela teria dores intensas de parto? Porque Eva, ela já tinha dado à luz sem sentir dores. Então, ela sentiria dores a partir daquele momento. E o que Deus disse? Da semente da mulher vai nascer um varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai vencer a batalha, vai vencer a guerra. Ainda da semente da mulher que vai nascer. Adão perdeu o paraíso porque tocou naquilo que não era permitido tocar, comeu aquilo que não era permitido comer. Eva passou a sofrer dores intensas. O que Deus deu de presente para Adão? Um saco de semente. Agora você vai plantar o seu próprio jardim. A Bíblia diz que Adão foi colocado para fora. Deus colocou querubins para guardar. E o diabo então agora ele passa a perseguir Adão e Eva do lado de fora. A batalha seria maior, a guerra seria maior, a batalha seria um conflito maior. Gente, nós estamos vivendo um grande conflito desde o começo. Você não entendeu? Não adianta querer fazer aliança com o diabo, que com ele não tem aliança. Ele é inimigo seu. Ele quer destruir a sua vida, quer destruir a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua vida financeira. Ele quer te arrastar, porque ele já foi batido o martelo para ele. Ele já está condenado, ele não quer ir sozinha. Ele quer arrastar você junto com ele. Por isso ele quer destruir, ele quer te afastar de Deus, ele quer distanciar de Deus. Mas Deus te deu uma oportunidade. E qual é essa oportunidade? É o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Levanta a tua mão, abre a sua boca e dá um glória. Nós estamos vivendo um grande conflito. Deus de Adão e Eva, essa guerra está estabelecida. Mas se você estiver na palavra, vivendo pela palavra, andando pela palavra, meu Deus, eu vi 3 anjos descendo dentro da igreja. Deus está dizendo que hoje está fortalecendo o crente aqui, para que você não seja vencido, para que você não seja batido. O diabo tem raiva de você, porque você tem um coração de adorador. Você adora a Deus em espírito e em verdade. Você conhece a palavra, você tem a palavra, a sua mente está liberta pela palavra. As fortalezas do inimigo foi quebrada. A Bíblia diz em João 8, a Bíblia diz João 8:36, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o diabo sabe que você está na verdade, que você está vivendo a verdade, e que você, querido, respira a verdade, e que você ama a verdade. O diabo não está preocupado com quem está no mundo, ele está preocupado com você. Ele quer te destruir. Mas Deus hoje, se eu fosse você, já dava um salto. Deus hoje quer te dar força. Deus hoje quer te revertir do sangue do Cordeiro. Deus hoje quer colocar poder na sua vida, para que o diabo não venha te vencer. Eu não terminei a mensagem, e nem vou terminar por causa do horário. Não vai dar tempo de terminar ela. Só preguei 60% dela, ficou faltando 40%. Mas deixa eu te dizer para você, o diabo, seu inimigo, ele não tem dó de ninguém. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo seu. Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades no lugar celestial. Tem gente que fica pensando, lugar celestial lá no céu. Não, lugar celestial é a sua mente, é onde Deus fala contigo. Eu não terminei a mensagem, e nem vou terminar por causa do horário. Não vai dar tempo de terminar ela. Só preguei 60% dela, ficou faltando 40%. Mas deixa eu te dizer para você, o diabo, seu inimigo, ele não tem dó de ninguém. Ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo seu. Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades no lugar celestial. Tem gente que fica pensando, lugar celestial lá no céu. Não, lugar celestial é a sua mente, é onde Deus fala contigo. A guerra que você trava é aqui. O diabo quer dominar a sua mente. Tem pessoas que vivem dentro da negatividade, só com pensamento negativo. Eu não vou conseguir, isso é maligno. A minha vida não vai para frente. Eu estou na igreja e nada acontece. Eu sou dizimista, minha vida é exatamente isso que o diabo faz. A guerra é aqui dentro. Você está perdendo a guerra aí dentro. Você tem que vencer a guerra.
Olha o que Paulo diz aos irmãos de Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 12. Ele diz: eu sei estar abatido, sei ter fartura, como também passar necessidade. E alguém diz, pergunta, por que você sabe, por que você aprendeu isso? Ele diz, porque eu aprendi uma coisa, que tudo posso naquele que me fortalece. O diabo vence a guerra contra você. Eu vou te dizer algo. Tem muitos crentes que não precisam de macumba para derrubar ele, não precisa de maldição para derrotar ele, porque ele mesmo tem pensamento negativo. Ele mesmo olha para o filho, já o filho não aprende a fazer um dever de casa e diz, você não vai dar nada que presta. Olha para a filha e fala assim, você vai virar uma prostituta, minha filha. Começa a olhar para casa e dizer, casa miserável. Ô vida miserável, podia morrer, podia dar um câncer em mim e morrer logo de uma vez. O diabo não precisa nem de macumba para te derrotar. A negatividade já está dentro de você. Ele já dominou a sua mente. Você não consegue ver o que Deus tem para você. Você não consegue imaginar. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não é para ser comparada com a glória que há de ser revelada em nossas vidas. Você está deixando a aflição criar na sua mente derrota e fracasso. Eu nunca vou ter uma casa com piscina. Um dia eu profetizei para uma mulher e disse para ela, Deus está mostrando uma casa com 8 quartos, 5 banheiros. Eu vejo uma piscina pré-olímpica grande no terreiro. A mulher olhou para mim e disse, pastor, eu nunca vou ter uma casa dessa, porque eu não vou ter nem condições de cuidar dela. Já acabou. A derrota já veio aí. Porque em Jeremias capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz, se fizeres o mal diante dos meus olhos, eu arrependerei do bem que eu ia fazer e não faço mais. A sua derrota começa na sua mente. Você não acredita que Deus pode mudar a sua vida. Você não acredita que Deus pode transformar a sua vida. Eu estive na casa da minha mãe esse dia, e uma das minhas irmãs, segunda mais velha, disse, por que você, quando está pregando, você fala de que nós passamos quando era pequeno? Eu não lembro que era tanta coisa não. E eu disse, eu lembro que a minha camisa tinha um buraco desse tamanho na frente, e que eu andava descalço. O chinelo que eu ganhava era do meu colega que morreu há pouco tempo agora, chamado Carlos Isaías. Era maior do que o meu pé. A mãe dele comprava um chinelo novo para ele. Ele ia com a faca, cortava um pedaço, estava maior do que o meu pé e dava para mim usar. Esse era o chinelo. Eu tinha que carregar uma caixa de picolé. Eu tinha que carregar manga, mexerica, laranja, para ir vender no ponto de ônibus, para ajudar dentro de casa. Isso não é miséria. Então, mas quando eu era pequeno, já com meus 10 anos, eu começava a profetizar. Eu dizia, eu vou ter carro bom, e eu tenho um Corolla 2017 e quero um 2020 em nome de Jesus. Tá entendendo? Eu dizia, eu vou ter casa boa, eu moro só em casa boa, não moro em casa ruim. Eu que dizia para mim, dentro da minha casa, eu terei os melhores móveis na minha casa, não tem nem jeito de andar direito, porque tem muitos móveis. Por quê? Porque eu acredito que a minha vitória começa na minha mente. A minha vitória começa aqui dentro. Eu não tenho mente de fracassado, eu tenho mente de Cristo. Eu tenho mente de vencedor. Jesus disse, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, vós também vencereis e assentarei comigo no meu trono. Ei, a maldição só vai sair da sua vida. Essa miséria, essa derrota só vai sair quando você começar a mudar a sua mente. E sabe o que Jesus está dizendo? Que vai quebrar hoje a maldição que está enraizada dentro da sua mente, e a sua história vai mudar. Eu posso ver essa igreja dar um salto e soltar um glória, porque Deus quer mudar a sua mente. Quer ver mente fracassada? Quer ver mente fracassada? É a pessoa pensa que vai dar o dízimo e ela vai ficar na miséria. Quer ver outra mente fracassada? É quando você pensa que tudo que você dá na igreja vem para mim. Isso é mente fracassada, mente derrotada. Mente derrotada, por quê? Porque são pessoas que ele é tão negativamente que ele só pensa negativo. Ele está diante de um Deus vivo, mas serve um Deus morto ainda. Ele está diante de um Deus que ressuscitou ele para a glória do Deus Pai, mas ainda ele continua morto. Ele não acredita que a sua vida pode mudar. Ele não acredita que Deus pode dar riqueza para ele. Ele não acredita que Deus pode prosperar a vida dele. Ele não acredita que Deus pode mudar a vida dele. Se eu pegar aqui o ex-deputado Flávio, que está aqui nos visitando hoje, e dizer para ele, Deus tem o poder de te colocar como governador do estado, tem gente que vai dizer, só porque sabe que já foi deputado. Sabe por quê? É mente fraca. Não acredita na grandeza de Deus. Não acredita que Deus tirou José lá da terra, que não tinha nada, e levou para ele para o Egito para fazer governador lá no Egito. Que Deus tirou Davi lá do pasto de pastor
pastor de ovelha, sujo de merda de cabra, sujo de merda de ovelha, e colocou ele como rei de Israel. Eu acredito nessa promessa. A minha mente está formulada para a vitória. Eu não vejo essa igreja desse tamanho, eu vejo essa igreja com galeria de fora a fora. Eu vejo essa igreja para 1000 pessoas, não vejo ela para 200 pessoas. Por quê? Porque eu não estou projetando para mim o presente. O presente Deus já me deu, amém? Eu estou projetando o futuro com Deus. Para de imaginar só o presente, para de imaginar só o que você tem hoje. Comece a imaginar que amanhã Deus vai abrir uma porta tão grande para você, que você vai morar no melhor condomínio que existe em Porto Velho. Comece a projetar coisa boa, porque Deus, Ele já te deu a vitória. Toca no seu vizinho, diga: você já venceu a guerra. Diga para o seu vizinho: na sua mão esquerda tem um sangue do cordeiro, e na sua mão direita tem a palavra do testemunho. Toca no seu irmão, diga: você já venceu a guerra. Para de ficar chorando pelos cantos. E acredita, quando eu era pequeno, andar de avião naquela época era luxo, era só para milionário. E eu estava no monte com 11 anos de idade, eu olhei para o céu, um avião passando em cima, eu disse: eu vou viajar nesse. Quando cheguei em casa, uma profeta chamada irmã Zelita, não sei se ela está viva, ela colocou a mão na minha cabeça e disse: você vai pregar o Brasil e vai pregar por vários países. O seu nome será soprado, você será conhecido. Minha família chamou no canto e disse: não acredita nisso não, isso é profecia de Deus não, porque isso nunca vai acontecer. Nós somos pobres, não temos dinheiro para viajar de avião. Em 1998 eu fiz a minha primeira viagem de avião, quando era caríssimo. Eu conheço praticamente todo o Brasil e mais 25 países. Eu tive a oportunidade de pisar. Sabe por quê? Era a promessa lá dos meus 10 anos. E a promessa ainda não parou. Igreja Fogo e Glória.